Olá pessoal, sou o professor Robson de Matemática 2 aqui do Personal Educa. E aí, como é que vão os seus estudos? Pessoal, na aula de hoje nós vamos encerrar esse tópico aí de análise combinatória. Na próxima a gente vai falar sobre probabilidade, né? Então nessa aula eu vou te dar a terceira dica, eu considero, sobre análise combinatória. Na aula passada nós vimos que eu falei para vocês de duas dicas, né? A primeira era o seguinte: a gente tinha lá dois princípios fundamentais de contagem, o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. No princípio aditivo, era o princípio que a gente somava coisas, é quando você tinha o ou, né? Uma situação ou outra, você quer contar uma situação ou outra, casos. Então você soma, no ou você soma. E por outro lado, quando você tem lá uma situação e outra, uma situação acontece e depois a outra, você quer contar quantas situações acontecem, você multiplica. Uma coisa é outra e você multiplica. Tá? Essa era a primeira dica. A segunda dica que eu te dei na aula passada foi com relação às restrições. Você está lá montando um problema. A dica é sempre comece pelas restrições, não deixa o problema para o final. Começa resolvendo os problemas, as partes mais difíceis no começo, tá bom? E agora a terceira dica, que é a aula de hoje, é o seguinte: a gente tem uma situação, tem lá situações, problemas que vão envolver formação de grupos. Você tem lá N objetos, vários objetos, você quer formar grupinhos com esses objetos. Só que a hora que você vai formar esses grupinhos, você pode estar formando grupinhos em que importa-se ou não a ordem das coisas, tá? Então a gente está numa situação entre arranjo e combinação. É sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Para você entender bem a diferença de uma coisa e outra, primeiro, para começo de conversa, a gente já falou de arranjo, só que eu não te disse isso, tá? Combinação é que é a grande novidade dessa aula, tá? Pessoal, olha para esses dois exemplos. Olha só. Primeiro, no primeiro exemplo, tem 5 pessoas disputando vagas de presidente, vice e tesoureiro de uma empresa. Pergunta-se de quantas formas essa equipe diretora pode ser formada. Entendeu a pergunta? Vamos para a segunda agora. Há 5 pessoas disputando 3 vagas na equipe diretora de uma empresa. De quantas formas essa equipe pode ser formada? Você percebeu a diferença das duas questões? Pessoal, a primeira questão fala o seguinte: eu quero escolher das 5 pessoas 3, assim como na segunda. Só que aqui eu estou dizendo para você quais são os cargos. Aqui eu estou falando, não, eu quero escolher 3 pessoas para formar uma equipe diretora. Ou seja, aqui em cima, me importa quem vai ser, qual cargo vai ocupar cada uma das 3 pessoas. Na segunda questão não importa, as 3 formam a mesma equipe, tá? Então vejam, aqui em cima eu digo que é uma situação em que a ordem em que as pessoas são escolhidas importa, tá? Então importa a ordem de escolha das pessoas, importa quem vai ser a primeira, que vai ser a presidente, importa quem vai ser a segunda, que vai ser o vice, importa quem vai ser a terceira, que é o tesoureiro. Na segunda situação, são 3 vagas em que não importa a ordem, não me interessa saber quem é o presidente, quem é o vice, quem é o tesoureiro, se é que tem isso, tá? Não importa a ordem. Então são 2 situações e é com essas que a gente vai trabalhar nessa aula. Situações que importam a ordem e que não importam a ordem. Nessa situação em que importa a ordem, a gente vai estar nesse caso de arranjo, tá? Arranjo. Enquanto em situações que não importam a ordem, a gente tem casos de combinação. Pessoal, vamos resolver esses exemplos para você entender a diferença entre as duas coisas. Olha só. Para formar essas equipes da primeira situação, eu tenho lá 3 posições: presidente, vice e tesoureiro. Quantas pessoas podem ser presidente? 5. Escolhido o presidente, quantas pessoas podem ser vice? Outras 4, porque uma já foi escolhida como presidente. E escolhido o presidente e o vice, quem pode ser? Quantas opções tem para ser tesoureiro? Sobram 3. 5 vezes 4 vezes 3, princípio multiplicativo, eu tenho 60 equipes possíveis. Tá certo? Então, pessoal, essa primeira situação tem 60 equipes possíveis para ser formadas com essas 5 pessoas. Agora, vamos tentar entender a diferença para a segunda situação. Vamos supor que nessa equipe, aqui nessa primeira, o Arnaldo, a Bruna e o Carlos formem uma equipe, né? Então, o Arnaldo aqui no caso é o presidente, a Bruna é vice e o Carlos é tesoureiro. Agora, vamos supor que o Arnaldo, a Bruna e o Carlos também estejam nessa equipe aqui. Pessoal, o Arnaldo, a Bruna e o Carlos estarem nessa equipe, não importa a ordem. Ou seja, se a Bruna tivesse sido escolhido primeiro, não importa. Se o Carlos tivesse sido escolhido depois antes da Bruna, não importa. Se a Bruna, depois o Carlos, depois o Arnaldo. Se o Carlos, o Arnaldo e a Bruna. Se o Carlos, a Bruna e o Arnaldo. Não importa a ordem.
Tá, pessoal? Essas 6 combinações aqui, esses 6 grupos representam o mesmo grupo. Tá? Pessoal, então eu tenho 6 situações para um mesmo grupo, ou seja, para cada 6 grupos que eu formava aqui, eu tenho apenas um na situação daqui. Então, olha só, eu estou fazendo 6 vezes a mais aquilo ali. A resposta desse exercício aqui é o quê? 60 sobre 6. Eu apenas formo 10 equipes. Tá? Porque, olha, o que era aqui Arnaldo, Bruno, Arnaldo e Carlos, aqui tinha diferença, esses 6 grupos. Na situação de cima, esses 6 grupos eram diferentes. Aqui embaixo, não. Então, a cada 6 grupos, cada 6 grupinhos aqui, eu estou contando 6 grupinhos a mais da situação de baixo. Tá? Então, eu tinha ali 60, ao passo que aqui eu tenho só 10 grupos. Aqui em cima, eu estou numa situação de arranjo, aqui de combinação. Bom, pessoal, agora vamos fazer, então, para entender melhor isso daqui, vamos entender bem o objetivo das coisas aqui. Arranjo e combinação. Para que ele serve? Bom, eu tenho N coisas, N elementos, N objetos, N pessoas, e eu quero fazer grupinhos, então tenho N objetos, e eu quero fazer grupinhos, e em cada grupinho tem que ter P objetos. Tá? Então, sei lá, igual aquele exemplo do começo, vamos fazer aquele exemplo do começo. Tinha 5 pessoas para organizar elas em grupinhos de 3. Pergunta de quantas formas aqueles grupinhos podiam ser feitos. Só que tinha 2 situações. Lembra? A gente fez e a gente vai entender melhor aqui agora. Situação de arranjo e situação de combinação. O que é o arranjo? O arranjo, como eu disse, é situações em que a ordem importa. Tá? Essa importa a ordem. E em combinação é o contrário, é quando a ordem não é importante. Tá? Então, olha só, pessoal. Junto com aquelas 2 dicas que eu dei já no começo, na aula passada, essa é a terceira dica que, se você entender essas 3 dicas, é possível que você vai deslanchar em análise combinatória. Essa terceira dica é o seguinte: se você está numa situação como essa de formar grupos, de contar de quantas formas grupos podem ser feitos de alguma forma, você tem que sempre se perguntar, a ordem importa ou não? Se a sua resposta for a ordem importa, você está numa situação de arranjo. Se a sua resposta for a ordem não importa, você está numa situação de combinação. A maior parte do exercício vestibular está aqui, tá? Mas combinação é uma coisa que você não faz sem o que eu vou falar aqui agora. Arranjo a gente já está fazendo já desde a aula passada, só que eu não te disse isso. Vamos entender. Pessoal, eu tenho N objetos para agrupar em grupinhos de P objetos. De quantas formas pode ser feito? Eu quero arranjar N objetos em grupinhos de P. Arranjo N P a P. Isso daqui tem uma fórmula para isso, pessoal. Isso daqui é N fatorial, que é o grandão, e embaixo vem a diferença. N menos P fatorial, a diferença de um pelo outro. Essa é a fórmula do arranjo. Tá? A fórmula da combinação nós já conhecemos de 2 aulas atrás. Combinação de N objetos P a P. Eu tenho N objetos para colocar em grupinhos de P, mas agora quando não importa a ordem. Então, quer dizer, é um número menor que esse. Tá? Quer dizer, eu vou pegar esse número aqui e dividir por alguma coisa. Então, na prática, é isso daqui, pessoal. N fatorial sobre N menos P fatorial, muito parecido com a fórmula do arranjo, só que aqui no denominador, para diminuir esse número, eu preciso multiplicar por um fator P fatorial. N fatorial sobre N menos P fatorial, P fatorial. Peraí, mas você conhece isso aqui? O que é isso aqui? Número binomial. NPAP. Então, peraí. Pode até esquecer esse símbolo. Usa NPAP. Quando você estiver numa situação de combinação, ou seja, quando eu tenho N objetos para colocar em grupos de P objetos, de forma que a ordem não importe, usa a combinação. E arranjo? Arranjo já estava fazendo antes, não é? A gente não precisa dessa fórmula, pessoal. A fórmula de arranjo não é necessária. Tá? Isso é bem da verdade. Eu estou colocando para você fazer a comparação, para você fazer essa pergunta. A pergunta é sempre importante. A ordem importa ou não? Se a resposta for sim, importa, é arranjo. Se não importa, você usa a combinação. Tá? Se sim importa, faça como a gente já fazia na aula passada. Olha para aquele exemplo lá. Eu tinha 5 pessoas para formar equipes com 3. Só que eu queria escolher aquelas equipes que tivesse primeiro o presidente, o vice e o tesoureiro. Ou seja, a ordem importava. Importa a ordem. O que a gente estava fazendo então? Presidente, vice, tesoureiro. 5, 4, 3. Lembra que a gente fez na vez passada ali? 60 opções, não é? É a mesma coisa que você fazer 5 fatorial sobre 5 menos 3. 5 fatorial sobre 2 fatorial e 5 fatorial sobre 2 fatorial, que vai dar exatamente os 60. Tá, pessoal? Então, a resposta aqui é 60, a gente já sabia fazer, tá vendo? Só com as ferramentas da aula passada. Aqui não.
se a gente está naquela situação de eu tinha lá 5 pessoas para formar grupos de 3, equipes diretoras de 3 pessoas, não importando a ordem, não importava a ordem, quem ia ser presidente, vice, tesoureiro, não tinha isso. Qual é a resposta? Tenho 5 pessoas para colocar em 3 posições, combinação 5, 3 a 3. 5 fatorial sobre 3 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2. 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2, 10, que é exatamente a resposta que a gente teve na vez passada. Para a gente entender, então, essa ideia de arranjo e combinação, nada melhor do que fazer exemplos. Eu garanto que você vai conseguir entender bem com os exemplos aqui. Pessoal, considere esse problema aí. Aliás, os problemas, você sabe, né? Estão ali anexos junto com essa aula, no material que está disponível ali no Personal Educa. Dá uma olhadinha lá para acompanhar o enunciado enquanto a gente faz os exercícios aqui na aula. Nesse problema é o seguinte, existe lá um colégio, e nesse colégio tem 7 professores homens, 5 professoras mulheres, né? Pergunta-se, primeiro, quantas comissões podem ser formadas com 2 professores e 2 professoras? Então, peraí, a brincadeira é o seguinte, primeira questão, quero formar comissões. Aquela pergunta que eu falei para vocês, faça aquela pergunta, importa a ordem ou não importa a ordem? A resposta aqui é uma situação que eu vou fazer comissões em que a ordem não importa, não é? Eu quero formar comissões, não me interessa quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. Então, quando a resposta é não importa a ordem nessa seleção, você vai usar o quê? Combinação, né? No caso é o seguinte, eu quero escolher 2 professores. De que universo? Bom, tem 7 professores. Então, eu quero escolher 2 num universo de 7 professores. E não só. E, princípio multiplicativo, e do universo de 5 professores, eu quero escolher 2. Então, de 5, quero escolher 2. Tá vendo? Localizei que não importa a ordem. Se não importa a ordem, eu vou usar o número binomial, vou usar a combinação, né? Então, de 7 professores escolher 2 e de 5 professores escolher 2. Essa é a resposta, né? Então, vamos lá. O que é 7 combinação 2 a 2? Você lembra? 7 fatorial sobre 7 menos 2 é 5 fatorial, 2 fatorial. 7 fatorial eu posso abrir, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, sobre 5 fatorial, 2 fatorial é 2 mesmo. 7 vezes 6 é 42, dividido por 2 dá 21. Então aqui esse primeiro número dá 21. E o 5 combinação 2 a 2, 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial vezes 2, 20 dividido por 2, 10, né? Outra forma de você fazer isso sem calcular, lembra? É usando o triângulo de Pascal também, né? A linha do 7, a linha do 5 também dá essa resposta. 21 vezes 10, 210, tá ok? Então a resposta do primeiro item é quantas comissões podem ser formadas com 2 professores e 2 professoras? 210, tá? Item B, uma pergunta um pouco diferente. Quantas comissões com pelo menos uma professora podem ser formadas? Olha que interessante, essa palavra pelo menos. Pelo menos uma professora significa que pode ter uma professora, 2, 3 ou 4, né, considerando que essa comissão, aliás, não falei aqui, né? Quantas comissões com 4 pessoas, tá? Tá escrito aí no enunciado, esqueci de colocar aqui na lousa. Quantas comissões com pelo menos 4 professoras podem ser formadas, aliás, com 4 pessoas podem ser formadas com pelo menos uma professora, tá? Então pode ser uma professora, 2, 3 ou 4. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é não ter professora, não é? Então a gente faz essa brincadeira da negação, né? Em quantas comissões não tem professora? Bom, em quantas comissões não tem professor? Não tem professor em quantas comissões? Bom, pessoal, para não ter professoras numa comissão, eu tenho que escolher as 4 pessoas onde? No universo dos 7 homens, dos 7 professores. Então, dos 7 professores, eu escolho 4. Simples assim, tá? Então, combinação 7, 4 a 4, 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aqui embaixo tem 4 fatorial. 3 fatorial é 6, né? Então, 4 fatorial morre com 4 fatorial, 6 com 6, aí dá 35. Então, peraí, quantas comissões não tem professora? 35, tá? Aí pergunta-se, quantas comissões ao todo nós podemos formar? Qual é o número total de comissões? Porque, peraí, se eu souber o número total de comissões, já que eu tenho quantas não tem professor, a subtração das respostas vai me dar a resposta que eu quero, né? Pessoal, total, eu não tenho 7 mais 5, eu não tenho 12 professores.
E desses 12 professores eu não quero escolher 4, independente de ser homem ou mulher, é o total, tá? Então, combinação 12, 4 a 4. 12 fatorial sobre 8 fatorial, 4 fatorial. Isso daqui dá o quê? Vamos lá? Abre o 12 até o 8. 12, 11, 10, 9, 8 fatorial. 8 fatorial aqui embaixo. Abre o 4 fatorial, 4, 3, 2, 1, não precisa, né? Pessoal, 4 vezes 3 dá 12, dá para cortar aqui também. Dá para simplificar mais, mas vamos deixar por aqui. 11 vezes 10 dá 110, vezes 9, 990, dividido por 2. Isso daqui vai dar 450 com 45, 495. Então, peraí, vamos pensar um pouquinho. Existem 495 comissões ao todo. Veja, das 12 pessoas eu escolhi 4, sem fazer distinção de sexo, tá? Quantas não tem professora? 35. A pergunta foi, quantas comissões com pelo menos uma professora pode ser formada? Então, quer dizer, eu tinha 495 ao todo. Se eu tirar as 35 que não tem professora, só sobram comissões que tenham menos uma professora, 460. Olha só, pessoal, existe lá, esse segundo exemplo, um campeonato de futsal numa escola, de futebol de salão numa escola, e esse campeonato tem lá 8 times inscritos. Pergunta-se, quantos jogos podem ser feitos entre esses 8 times? Jogos em turno e retorno, ou seja, na verdade são 2 jogos, como se fosse um na casa de um, outro na casa de outro. Aqui no caso, como é uma escola, não faz sentido, mas é como se tivesse na verdade 2 jogos, ida e volta, né? Então, peraí, vamos pensar um pouquinho. Existem 8 times para eu fazer confrontos entre eles. Né? Então, quer dizer, o que eu vou fazer? Eu vou escolher duplas. Eu estou fazendo grupos de 2 times, não é? Então, tenho lá 8 e estou fazendo grupo de 2 times. Pergunta-se quantos grupos de 2 times, ou seja, quantos jogos eu vou ter. Só que a pergunta, sempre numa situação como essa, é: importa a ordem ou não importa a ordem? Bom, pessoal, como é um campeonato em 2 turnos, significa que como se tivessem 2 times A e B. Primeiro joga o A versus o B, depois o B versus o A. Quer dizer, a ordem importa sim, né? A ordem importa quem vai jogar primeiro. A ordem vai me dar 2 jogos, né? Se fosse só assim, cada 2 times era um jogo só, então não importaria a ordem. Nesse caso importa, são 2 turnos, tá? Então é uma situação em que importa a ordem. Quando importa a ordem, nós estamos numa situação de arranjo, mas nós não precisamos fazer assim, né? A gente não precisa saber que é um arranjo, só saber que importa a ordem, né? Então a gente pode pensar assim, bom, já que os jogos são entre 2 times, quantos times podem ocupar a primeira posição? Né? A primeira posição pode ser ocupada por 8 times. E quem podem ser os adversários desses 8 times? 7. Tá? Então são 56 jogos. Essa é a resposta. Se você preferisse fazer com arranjo, é arranjo 8 combinado 2 a 2. 8 em duplinhas. 8 fatorial sobre 8 menos 2, 6 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, com 6 fatorial isso corta 56. A resposta é óbvio, é a mesma coisa, né? Então nem precisava do arranjo, basta a gente ter pensado naquela situação. Mas veja que aqui a gente está sempre colocando alguém na primeira posição e outro na segunda, né? Então o time A versus o B está contado aqui, e o B versus o A também está contado, tá bom? Então se não tivesse turno e retorno seria metade disso, mas já que tem turno e retorno, a resposta é 56. Pessoal, exemplo 3 da Mackenzie. Tem 9 pessoas que querem subir para, sei lá, algum lugar ali para cobertura de um edifício, né? E elas querem usar para isso 2 elevadores. Um elevador tem capacidade para 4 pessoas. O outro elevador tem capacidade para 5 pessoas. Qual é o problema? Nenhum, né? Tem 9 pessoas e cada elevador cabe uma 4, outra 5, ou seja, cabem 9 pessoas, dá para todo mundo subir. Mas antes de subir, rolou uma certa treta ali, o pessoal, tinha um matemático no grupo, falou assim, peraí, vamos fazer o seguinte, eu quero saber de quantas formas dá para a gente ser distribuído nesses elevadores, né? Porque eles não tinham nada para fazer. Né? De quantas formas eles podiam ser distribuídos nesses elevadores. Ou seja, sei lá, o João podia ir no primeiro, com a Maria, com o Joaquim e com o Pedro, ou senão o Pedro podia trocar com a Ana. Quantas formas eles podiam fazer isso? Bom, pessoal, a questão é a seguinte, tem lá então os 2 elevadores. Pensa comigo, se eu lotar o primeiro elevador, se eu escolher quantas formas eu posso lotar o primeiro elevador, o outro já está escolhido. Sobraram 5 pessoas para 5 vagas, né? Não tem graça. Então basta eu pensar assim, pessoal, eu quero colocar 9 pessoas nas 4 vagas do primeiro elevador. Mas por que, professor, você está usando o símbolo de combinação?
Importa a ordem que essas pessoas vão ser colocadas ali no elevador? Não, né? Não importa como é que vai ser formada aquela equipe dentro do elevador. Né? Se vai ser o João, a Maria, o Pedro e o Paulo, ou se vai ser o Paulo primeiro, não importa quem entra primeiro no elevador, né? Importa que vão ser aqueles 4, tá? Então não importa a ordem. Como é uma situação em que a ordem não importa, eu uso combinação. Ou seja, eu quero colocar das 9 pessoas, eu quero ocupar 4 vagas do primeiro elevador. Combinação 9, 4 a 4. Isso dá o quê? 9 fatorial sobre 9 menos 4, 5 fatorial, 4 fatorial. Abre o 9 até o 5 fatorial, já estamos fazendo bastante isso, né? Você deve estar bem enjoado já até de ver eu fazer isso aí, né? O 4 fatorial a gente abre, 5 fatorial com 5 fatorial corta, 3 com 2 dá 6, 4 eu posso cortar com 8 dá 2 aqui, 9 vezes 2, 18, 18 vezes 7, vamos fazer uma colinha aqui, 56, sobe 5, 12, 126, né, pessoal? Então, 126... Há 126 maneiras dessas pessoas serem distribuídas no elevador. Você não ficou feliz? Você pode pensar assim, ó. Pega das 9 pessoas e escolhe 4 para pôr no primeiro elevador. Tá, você já pôs as 4 lá. E para o segundo elevador? Bom, para o segundo elevador sobraram 5 pessoas e eu quero escolher 5, né? Porque cabe 5, né? Ou seja, 9 combinação 4 a 4 é 126, fizemos acima. 5 combinação 5 a 5, números iguais, isso dá 1, né? Então dá 126. Isso aqui só comprova o que eu disse para você. Se você lotou o primeiro elevador, o segundo já veio de graça, tá bom? 126 é a resposta do exercício. Pessoal, exercício da PUC, olha só. Existem 2 retas aí na situação, 2 retas paralelas, R e S. Na primeira reta R são marcados 3 pontos. Então fiz o desenho aqui de 3 pontos. Na segunda reta S, claro, paralela a R, são marcados outros 5 pontos. Pergunta-se, quantos triângulos podem ser formados com um ponto na reta R e os outros 2 pontos na reta S, né? Ou, ao contrário, 2 pontos na reta R e um ponto na reta S. Não tem uma outra situação possível, né, pessoal? Pergunta é quantos triângulos podem ser formados com 3 vértices escolhidos entre esses 8 pontos. Só tem essas 2 situações possíveis, não é? Não tem como eu tomar 3 pontos na reta R para formar um triângulo porque eles estão alinhados. Não tem como eu tomar 3 pontos na reta S para formar um triângulo porque eles estão alinhados. Não tem como eu tomar menos que 2 pontos porque não dá um triângulo, né? Então, peraí. Então, eu tenho que escolher 3 pontos, sendo ou 1 na reta R e 2 na reta S, que é essa situação, ou 2 na reta R e 1 na reta S, que é essa segunda situação. Então, são 2 casos. Primeiro caso, segundo caso. Pessoal, vamos fazer uma contagem, então. Quantos triângulos nessa situação podem ser feitos? Na primeira situação, ou seja, com um ponto na reta R e 2 na reta S. Bom, então eu tenho que escolher 3 pontos, escolher um ponto na reta R e 2 na reta S. Importa a ordem? Importa se eu escolhi, vamos lá, vamos supor que eu fiz esse triângulo aqui, esse. Importa se esse ponto eu escolhi primeiro do que esse? Não importa, né? Se eu escolhi esse aqui ou esse daqui primeiro, tanto faz, né? Não importa a ordem que eu escolha os 2 pontos aqui para fazer a brincadeira, né? Então, é uma situação que não importa a ordem. Se não importa a ordem, eu estou usando combinação. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho 3 pontos na reta R para escolher 1. 3 pontos para escolher 1. Né? E dos 5 pontos da reta S, eu tenho que escolher 2. E dos 5, escolher 2. Tá vendo? É só meio que tentar formar a frase, escrever ela de uma maneira correta, usando os nossos símbolos aí. Combinação 3, qualquer coisa com 1 embaixo dá o número que está em cima. Combinação 5, 2 a 2, já fizemos várias vezes, dá 10, né? Isso aqui então dá 30. Portanto, existem 30 triângulos com um ponto na reta R e 2 na reta S. Agora vamos pensar na segunda situação. A segunda situação envolve eu pegar apenas um ponto na reta S e 2 quaisquer na reta R. Não importa a ordem de novo, né? Claro. Ou seja, dos 3 pontos da reta R, agora eu vou escolher 2, e dos 5 pontos da reta S eu vou escolher 1, né? Combinação 3 com 2 embaixo dá 3. Combinação com 1 embaixo sempre dá o número de cima. 3 vezes 5 dá 15. Então, peraí, eu tinha 30 possibilidades na primeira situação, 15 possibilidades para a segunda situação. São 2 casos, ou acontece isso ou aquilo.
princípio fundamental de contagem, princípio aditivo, 30 mais 15, 45, né? Ou isso ou aquilo. 45 é a resposta do exercício. Pessoal, olha que exercício interessante esse da FUVEST, exercício 5 aí, questão 5. Tem lá uma partida, um campeonato de xadrez, né? Nesse campeonato de xadrez, cada jogador que está ali naquele torneio vai jogar contra todos os outros uma única vez, tá? Então tem lá, sei lá quantos jogadores, e eles vão se enfrentar uma única vez entre eles. E aí, no final, se percebe que houveram 78 jogos. Pergunta-se quantos são os jogadores. Então é uma situação interessante, né? Eu sei quantos jogos houveram ali, quantos jogos teve naquele torneio, mas eu não sei quantos jogadores. É uma pergunta um tanto quanto, né? É meio estranha, mas é uma pergunta interessante para vestibular, né? Eu sei quantos jogos teve, mas eu não sei quantos jogadores. Pergunta-se quantos jogadores teve, tá? Então a FUVEST já colocou também outros exercícios parecidos com esse também outras vezes, é um exercício muito interessante. Vamos aprender a fazer. Pessoal, de novo, igual aquele exercício agora há pouco do campeonato de futsal. Eu quero formar duplinhas para jogar contra, né? Só que agora não tem essa história de turno e retorno. Cada pessoa vai jogar contra a outra uma única vez, né? Então é uma situação em que não importa a ordem, quem vai jogar primeiro que quem vai vir, se é o João contra o Pedro ou se é o Pedro contra o João. Não importa essa ordem, né? Então, como é uma situação que não importa a ordem, eu vou usar o quê? Combinação. Combinação do quê? Bom, eu tenho N jogadores no campeonato. N, eu sei lá qual é o N. A pergunta é exatamente essa. Qual é o número de jogadores? Né? Então eu tenho N jogadores para formar duplinhas, de uma maneira que a ordem não importa. Ou seja, eu tenho N jogadores para escolher 2. Essa quantidade vai dar o número de duplinhas que podem ser formadas, ou seja, quantos jogos tem. Mas o número de jogos foi dado, 78, não é? Então são 78 jogos. Para obter os 78 jogos, eu pego os N jogadores e formo vejo quantas equipes de 2, ou seja, quantas duplas podem ser formadas, tá? Então, vamos lá. Como é que eu resolvo essa equação? Isso aqui é uma equação, né? Combinação de n2 a 2, n fatorial sobre n menos 2 fatorial, 2 fatorial igual a 78. Vamos lá. N fatorial eu posso abrir até o n menos 2, n vezes n menos 1, n menos 2, a gente já fez isso numa das aulas anteriores. N menos 2 fatorial está aqui quietinho, 2 fatorial é 2. Dá para cortar n menos 2 fatorial com n menos 2 fatorial, né? Então, vamos lá. Isso daqui dá o quê? N vezes n menos 1. Posso aplicar distributivo aqui, n ao quadrado menos n sobre 2 igual a 78. Multiplicando em cruz, n ao quadrado menos n é 2 vezes 78, que é 156. Aí, a gente pode jogar o 156 para cá, porque a gente está vendo que vai virar uma equação de segundo grau, né? Então, aqui nós temos uma equação de segundo grau. N quadrado menos n menos 156 igual a 0. As respostas daqui vão me dar as possibilidades ou as respostas aqui do exercício. Então, vamos colocar ela aqui, que eu vou pagar a lousa para a gente poder fazer essa conta. Eu quero resolver essa equação aqui, né? Vamos lá, vamos tentar resolver essa equação aqui. Quero descobrir o n. Vamos lá. Para isso, como é que resolve a equação de segundo grau? Você já sabe, eu imagino, né? Mas vamos lá. Delta, b ao quadrado, no caso b aqui é menos 1, menos 4 vezes a, que no caso é 1, vezes c, que é menos 56. Menos 4 vezes a vezes c. Tudo bem? Isso daqui vai dar delta igual a menos 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 156 vai dar 624. Menos com menos dá mais. 1 mais 624, 625. Então, quem que é o n? N é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. O a é o acompanhante do n quadrado, 2, né? Então, menos com menos dá mais ou menos raiz de 625 é 25 sobre 2. Tem duas possibilidades de resultado. 1 mais 25 sobre 2, 1 mais 25 é 26, dividido por 2 dá 13. A outra possibilidade é 1 menos 25. 1 menos 25 dá menos 24. Menos 24 por 2 dá menos 12. Não tem como ter menos 12 jogadores, né? Tem 13 jogadores, portanto. Portanto, N, que é o número de jogadores, é 13. Existem 13 jogadores para que eu tenha 78 jogos. Pessoal, outro problema interessante agora da Unicamp. Olha só. De quantas maneiras podem ser escolhidos 3 números naturais de 1 a 30, de modo que sua soma seja par?
Então, na verdade, o que eu estou querendo fazer é escolher, então, três números naturais, de modo que a sua soma seja par. Como é que eu seleciono três números de modo que a soma deles seja par? Bom, pessoal, a gente tem umas situações, né, que podem acontecer. Primeiro, se você tiver três números pares somando, pega um exemplo aí, 2, 4 e 6. 2 com 4 com 6 vai dar 12. É um número par, não é? Então, a soma de três números vai dar par quando os três forem par. Mas não é a única situação. Se você tiver um número ímpar e depois um número par, pega um exemplo aí, 1, 3 e 2. 1 com 3 com 2 dá 6, né? Isso também dá par, né? Então, se eu somar dois ímpares e um par, também dá par. Outras situações podia ser o quê? Um ímpar e dois pares. Um ímpar com dois pares dá ímpar. Faz um exemplo aí, 1 com 2 e 4. 1 com 2 e 4 dá 7, dá ímpar. Eu podia ter também três ímpares, mas três ímpares somando vai dar ímpar. 1 mais 3 mais 5, por exemplo. 1 mais 3 mais 5 vai dar 9. Ímpar, não serve. Então, são duas situações, são dois casos, né? Então, primeiro caso, segundo caso. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que escolher dos 30 primeiros números naturais, 3. Na primeira situação, eu quero escolher dos 30 números naturais, 3 que sejam pares. Pessoal, quantos números pares tem de 1 a 30? Bom, tem 15, né? Metade é par, metade é ímpar. Tem 15 pares e 15 ímpares. Então, eu quero desses 15 pares escolher o quê? 3. Por que combinação? Aquela velha pergunta. Importa a ordem ou não importa a ordem? Pessoal, 2 mais 4 mais 6. 2 mais 6 mais 4. Tem diferença no resultado? Não vai dar 12 do mesmo jeito? Vai dar 12, né, pessoal? Então, quer dizer, eu troquei a ordem e deu alguma coisa? Não. Ou seja, não importa a ordem. Se não importa a ordem, estamos num problema de combinação. Então, eu posso usar esse símbolo binomial. 15 combinação 3 a 3. Dos 15 pares, eu vou escolher 3. 1, 2, 3. Tá? Isso daqui vai dar o quê? 15 fatorial, sobre 15 menos 3 é 12 fatorial, 3 fatorial. Abrindo 15 até o 12 fatorial, 15, 14, 13, 12 fatorial. 12 fatorial aqui. 3 fatorial é 3 vezes 2, né? O 3 eu posso cortar com 15 aqui, ó, vira 5. O 14 eu posso cortar com 2, dá 7. 5 vezes 7 vezes 13 dá 35 vezes 13. Deixa eu colar aqui. Isso daqui vai dar 455. Tá certo, pessoal? Então, a primeira situação eu tenho 455 possibilidades. Na segunda situação, o que a gente quer? A gente quer escolher dois números ímpares e um par. Da mesma forma, não importa a ordem, não importa quem vem primeiro, se é 1, se é o 2, na hora de somar 1 mais 2, não importa se é o 2 mais 1, se é 1 mais 2, não importa a ordem, tá? Mas nesse caso eu quero escolher dois números ímpares e um par. Então, peraí, eu quero escolher dos 15 números ímpares, porque se tem 15 pares também tem 15 ímpares, dos 15 números ímpares eu vou escolher 2, e dos 15 números pares, eu vou escolher 1. Tá bom? Dos 15 números ímpares, eu escolho 2. Dos 15 pares, eu escolho 1. 15 combinação 2 a 2. Vamos fazer um rascunho aqui, ó. 15 combinação 2 a 2 é o quê? 15 fatorial sobre 15 menos 2, 13 fatorial, 2 fatorial. 15 vezes 14 vezes 13 fatorial, 13 fatorial, 2, corta aqui. 14 com 2 dá 7, 15 vezes 7 dá 35, aqui dá 125, tá? Então, o primeiro aqui deu 125. 15 combinação 1 a 1, qualquer coisa que tem 1 embaixo é o número de cima, né? Então, isso daqui dá 15. 125 vezes 15, eu já fiz aqui, deixa eu colar, é 1575, tá, pessoal? Então, quer dizer, tem 455 situações somando 3 pares para dar par. Tem 1.575 situações somando 2 ímpares e um par. São duas situações. Ou acontece a situação 1 ou acontece a situação 2 para ter o que eu quero no exercício. Se é ou, basta eu somar. Basta eu somar. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar 3, vai 1, 2.030. São 2.030 maneiras de escolher 3 números naturais de 1 a 30, de modo que sua soma seja par. Bom, pessoal, agora um último exercício dessa aula, mas o último exercício não tem a ver com o tema do resto da aula.
Eu inseri ele aqui em algum momento, um assunto que às vezes pode aparecer por aí, não é muito comum aparecer não, mas pode ser que apareça em algum momento, que é o assunto de permutação circular. Permutação, a gente viu na aula passada, mas nesse caso agora, não estou fazendo filas, né? No caso da permutação circular, eu estou fazendo filas, só que na verdade essa fila está redonda, né? Permutação circular, eu estou colocando pessoas em fila, só que elas estão numa mesa redonda, sei lá, elas estão brincando de índio, não sei. Eu sei que elas estão ali formando um círculo, né? Um círculo, sei lá, de roda, de oração, sei lá, um círculo de pessoas, né, pessoal? Então, aí eu pergunto para vocês, de quantas formas essas pessoas podem formar uma fila? Ah, mas não é a mesma coisa que permutar N pessoas? Não, porque permutar N pessoas, vamos supor que eu tenha que permutar 3 pessoas, né? Essa daqui, essa e essa daqui, né? Colocar essas 3 pessoas em fila, é só ficar trocando, tem 6 possibilidades. Só que se elas estiverem formando uma rodinha, é difícil fazer uma rodinha com 3 pessoas, bom, até que dá, né? Se elas estivessem formando uma rodinha, esse cara aqui estava primeiro, depois ela e depois ele, ou ela, sei lá, essas 3 pessoas, se eu trocar a ordem, vamos lá, eu tinha João, Maria e Paula, sei lá, João, Maria e Paula. João, Maria e Paula e Paula, Maria e João eram 2 filas diferentes. Aqui não, aqui dá a mesma roda, né? Então, quer dizer, a permutação circular, ela tem essa propriedade aí de eu poder, mesmo que eu ordene a fila, pode ser a mesma coisa, né? Já que está girando, tá, pessoal? Então, vamos para entender um pouquinho só disso, para você ter uma noção de como é que faz exercício desse tipo. Não é difícil. Deixa eu fazer esse exemplo aqui bem simples, tá, pessoal? Existe lá uma família, nessa família tem um pai, uma mãe e 4 filhos, e perguntam-se 2 coisas. Primeiro, de quantas formas essas pessoas, essa família podem ocupar uma mesa redonda? Então, peraí, eu tenho lá uma mesa redonda, essa mesa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeiras, né? E eu quero colocar 6 pessoas ali. De quantas formas isso pode ser feito? Para não ter o problema de girar e mudar tudo, o segredo, é um segredo isso aqui, na verdade não é um segredo, estou revelando, né? A brincadeira é você fixar uma pessoa, por exemplo, fixa o pai aqui, deixa ele quietinho, né? E agora eu troco o resto, né? Então eu posso colocar 5 pessoas em volta. Então a resposta é exatamente o seguinte, eu tenho que permutar as outras 5 pessoas. Fixando o pai, eu troco as outras pessoas de lugar, porque aí faz sentido, né? Quem vai vir aqui do lado? É o filho 1, 2, 3 ou 4, ou é a mãe? E aqui, quem vai vir? O filho 1, 2, 3 ou 4, ou é a mãe? Enfim, assim por diante. Então basta eu permutar as 5 pessoas. 5 fatorial é 120. Resposta do exercício, 120 formas, tá? E o item B, para fechar, o item B é o seguinte, e se pai e mãe devem estar sempre juntos? Ou seja, a mãe sempre desse lado ou sempre desse lado? O que eu faço? Bom, coloco lá a mesa, ficou bem mais redonda agora, né? E coloco a mãe do lado. Pai e mãe. E vai sobrar, então, 4 cadeiras para eu colocar os outros filhos, né? Bom, então o que eu vou fazer agora? Agora eu estou fixando pai e mãe um do lado do outro. E sobraram 4 posições para eu trocar. Então, na verdade, o que faço é permutar as 4 crianças, ou os 4 filhos. 4 fatorial, 24. Mas a resposta aqui estaria incompleta. Estaria incompleta por quê? Porque a mãe pode estar do lado de cá do pai, né? Aqui a mãe está do lado direito e o pai do lado esquerdo. Mas eu posso trocar. Posso pôr a mãe aqui e o pai aqui. Isso faz diferença, né? Então, na verdade, a resposta é o quê? 2 vezes a permutação. 2 vezes 4 fatorial. 2 vezes 4 fatorial é 2 vezes 24, 48. Então, quer dizer, eu tenho 120 possibilidades de colocar essas pessoas numa mesa redonda, 48 delas mantendo pai e mãe juntos. E com isso nós encerramos essa aula de hoje. Espero que você aí esteja fazendo esses exercícios para entender esse assunto de análise combinatória. A grande receita é, faça vários exercícios, pratique bastante, tá? O Personal Educa dá aí algumas possibilidades para você. Tente fazer vários exercícios e a gente se vê na próxima, iniciando os estudos de probabilidade. Até mais!